Olá a todos, tudo bem com vocês? Nós estamos voltando para estudar o livro de Daniel, capítulo 11, e nesta ocasião os últimos dois versículos. É, a nossa, o título da nossa série minissérie em relação ao capítulo 11 é Do Norte e o Sul, a Terra Gloriosa. Antes de iniciarmos nosso estudo, nós vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, te agradecemos pelo dom da vida, pelo sacrifício de Jesus, que morreu pelos nossos pecados, pedimos perdão por eles, que venhamos a ter uma vida conforme os teus propósitos. Ajuda-nos a entender o livro de Daniel, que teu Santo Espírito possa estar comigo e com aqueles que vão ouvir em todos os momentos, Senhor, esse material, esse vídeo, que possa ser para exaltar o teu nome e mostrar as tuas verdades para o tempo que estamos vivendo. São bênçãos que nós suplicamos, confiando nos méritos de Jesus. Amém. Muito bem, nós começamos nosso estudo apenas dizendo que hoje nós estudaremos os versículos finais. Estamos na última parte, nós já percorremos todos os reis da Pérsia, da Grécia, Roma Imperial, Roma Papal. No estudo anterior nós vimos os versículos 40 até o 43, e no estudo de hoje nós veremos qual será o fim do rei do norte, o papado, descritos nos versículos 44 e 45. Nossa já tradicional introdução e recordação: os reis do norte e do sul representam a inimigos mortais do povo de Deus que, ao longo das eras, vem perseguindo esse povo, desde a época que Abraão saiu de Ur dos Caldeus, da Babilônia, hoje o Iraque, e foi até a Palestina. Eles foram levados para o rei do sul, o Egito. Dali Moisés foi usado por Deus como libertador, eles retornaram para a Palestina e então começaram a sofrer os ataques, tanto da Babilônia e da Síria, pelo lado do norte, quanto pelo lado do sul do próprio Egito. O tempo passou, o povo de Deus cresceu, Jesus veio a essa terra, Paulo levou as mensagens, a igreja cresceu, saiu de Israel geográfico para um Israel espiritual, e a expansão começou indo em direção às 7 igrejas, que estavam na Ásia Menor, na Turquia hoje, passando pela Grécia e se propagando para a Europa inteira. E o inimigo continuou proferindo seus ataques contra o povo de Deus, até o ponto em que esse povo teve que fugir da Europa, ajudado por Deus, e a terra ajudou a um lugar isolado, desabitado, América do Norte. As águas da Europa, as multidões que perseguiam a igreja protestante naquela época, fizeram com que os Estados Unidos acolhessem no seu início como nação aquele povo que posteriormente, ao longo dos séculos e até os nossos dias, permitiu que essa igreja se expandisse a diversos continentes e diversos países do mundo. Porém, o inimigo nunca estará satisfeito em permitir a obra de Deus, e por isso ele promoverá o controle ideológico e depois político dos Estados Unidos para que a perseguição ocorra a partir da influência política e econômica dos Estados Unidos para todos os lugares onde se encontram os filhos de Deus. No estudo passado, nós vimos de que há muitos e muitos anos o papado já se encontra estabelecendo suas influências para estabelecer esse vínculo com os Estados Unidos, desde a época de Ronald Reagan, que permitiram essa aliança para derrocar a União Soviética, o comunismo, até evidências aqui dos últimos presidentes americanos para estabelecerem acordos tratativos que permitam essa aliança, que daqui a pouco definirá, daqui a alguns meses, anos, uma influência para todo mundo, no sentido de guardar um dia de descanso que não é aquele descrito na Bíblia e não é do agrado de Deus, porque Deus santificou, separou e abençoou o sábado. Então, a maneira de recapitulação do último estudo, nós vimos de que
A proposta que vai unificar tanto o rei do norte quanto o rei do sul, aqueles que acreditam em Deus e não, será a campanha para o cuidado e preservação do meio ambiente, o cuidado do mundo, do nosso planeta que está sofrendo calamidades, incêndios, o aquecimento global, terremotos, furacões e tantas outras tragédias. E a campanha publicitária, não tanto científica, porque muitos cientistas não acreditam que o aquecimento global seja provocado pelo homem, afirma de que o homem é culpado. Então, está nas nossas mãos a solução para preservar o nosso lar, a nossa casa, o planeta. Dessa maneira, quando alguns eventos catastróficos vierem a ocorrer, e a exemplo do que está ocorrendo hoje com o coronavírus, o mundo inteiro se unirá em prol do estabelecimento de um governo mundial. Há economistas, diversas lideranças estão argumentando de que é necessário uma liderança global internacional para estabelecer as bases legais, tanto para o cuidado e preservação do meio ambiente, quanto para o cuidado e preservação da família e dos valores morais. E tudo isso, né, dentro da mistura e filosófica que nós vimos da Babilônia, porque já que o norte e o sul estarão unidos, haverá uma confusão e um engano no sentido de que o domingo será a solução e um novo governo mundial e uma nova ordem mundial serão a solução para este planeta. Não existe solução para esse planeta sem que haja uma transformação do ser humano. E essa transformação pode ser feita apenas por Deus. Então, quem será o líder? Quem será aquele que comandará? Não estou dizendo que será Francisco, pode ser que seja, mas virá do contexto papal. Então, ele é aquele que detém é, é o líder que tradicionalmente todos o conhecem como sendo aquele que tem moral para poder definir os rumos desse planeta. Do ponto de vista econômico, nós já provamos no estudo passado de que existem muitas riquezas que estão ao dispor do papado e ele comandará os navios, né, mercaderes, mercancias e o comércio internacional através dos países e através de uma aliança política com os Estados Unidos estabelecerá uma imagem da besta que está descrita em Apocalipse 13, que descreve a união de dois poderes, o poder que surge da terra, multidões, povos e línguas são a sua base e fundamento, e o poder que surge, perdão, do mar, né? E o poder que surge da terra, né? De um lugar desabitado e que hoje é a nação mais poderosa do mundo, os Estados Unidos. Em algum momento, esses dois poderes se unirão para estabelecer uma ordem mundial, uma nova ordem econômica e social com um fim religioso específico. No fundo, na fachada, será um cuidado pelo planeta. Muito bem? Então, nós, depois de termos feito essa recordação, é necessário para que nós vejamos qual será o fim desse poder. Será que Deus vai permitir o engano? Será que Deus vai permitir que o homem, apenas com as suas soluções, a razão e pensamentos, consiga cuidar do seu planeta? Da sua própria casa e definir um rumo para a sua existência. Daniel capítulo 11, versículos 44 e 45 descrevem o fim desse poder enganador e qual será a solução que Deus dará para este mundo. Começamos a leitura da Bíblia, analisando o versículo 44. Mas os rumores nesse aspecto são mensagens, né, faladas, boas novas, poderíamos, se a gente transliterar e dizer de outra maneira. De onde vêm essas boas novas, essas mensagens? Do Oriente e do Norte. O espantarão e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Muito bem, começamos com a parte destacada em amarelo. Quais são esses rumores e o que significam essas direções cardeais que foram descritas, Oriente e do Norte? Nós voltamos para nossa ilustração que define, vocês vão lembrar de que por onde sai o sol,
no leste, e onde ele adquire sua maior intensidade. No norte são os lados é, de Deus, que pertencem a Deus, o Deus de luz, Deus de verdade. Os lados opostos, o sul e o ocidente, ou o oeste, definem o local onde o sol se põe e onde o sol adquire sua maior, as trevas adquirem sua maior intensidade, o sul. Então, de onde virão os rumores? Dos lados de onde Deus habita, o leste e o norte. Dessa maneira, nós entendemos que o norte define uma mensagem de juízo e destruição para os ímpios. Definem uma mensagem de advertência. Já ouviram falar da mensagem dos 3 anjos de Apocalipse? Essas mensagens estão sendo dadas desde alguns anos e serão intensificadas nos últimos dias da história desse mundo, tal qual conhecemos. As mensagens do leste ou do oriente são mensagens de misericórdia e salvação para o povo de Deus. Muito bem? Então, Deus tem um chamado para todos aqueles que se encontram no engano. Deus deseja salvar a todos, mas não todos quererão ser salvos. Então, Deus faz um último chamado usando seus filhos para advertir ao mundo e milhares de pessoas serão salvas ao ouvirem esse chamado de arrependimento, de sair do engano e aceitar o único que pode salvar e definir um rumo melhor e destino melhor para este mundo, Deus. Vejamos alguns textos que definem e reforçam essa questão da direção. E depois destas coisas vi descer do céu. Se está descendo, e vocês viram no mapa, né? O lado norte se encontra acima na localização simplificada e ilustrativa que é realizado desde a antiguidade, né? Nos mapas e também no posicionamento dessas 4 coordenadas do ponto de vista bíblico. Se está acima, está no lado norte. Então, de onde vem? Se está descendo do céu, quer dizer que vem do norte. Quem veio do norte? Outro anjo. Estamos falando de um 4º anjo. Lembra que eu comentei das 3 mensagens angelicais? Elas serão faladas, apregoadas no mundo inteiro, porém virá um 4º que tinha grande poder, que terá, né, grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Uma mensagem poderosa, porque anjo significa mensageiro. Esse texto, né, essa palavra anjo não é literal. O anjo representa uma mensagem, né, que será dada por homens, usados por Deus, né, sob a ação e comando do Espírito Santo, levarão essa advertência ao mundo. E essa mensagem iluminará com toda a sua glória a terra inteira. Então são esses rumores, são essas mensagens que levarão ao rei do norte a um estado de alerta. Ele se espantará, diz o versículo, né? Versículo 2, Apocalipse 18, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: quem clamou? A mensagem, o anjo que está trazendo essa mensagem, dizendo: caiu a grande Babilônia. Estamos falando do mesmo poder, da mesma ferramenta que o inimigo estava usando até então. Babilônia equivale ao rei do norte, equivale ao papado. Babilônia no sentido mais amplo, né? Já há toda a confusão estabelecida e propagada no mundo inteiro. Caiu é a descrição do que vai acontecer. E se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e abominável. Por que
é tão abominável para Deus essa situação? Ao longo da Bíblia, a gente pode ver de que uma das coisas que Deus mais detesta que seja feito contra o ser humano, o seu povo, etc., é que ele seja obrigado por leis estabelecidas por governos civis a ele seguir um determinado tipo de culto e adoração. Vou dar um exemplo. Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deus estabeleceu a separação entre o Estado, César, e a religião que pertence a Deus. Então, o Estado foi estabelecido por Deus para cuidar da saúde, da educação, prover os mecanismos, as formas legais para o convívio civil, né, eh, entre as pessoas, o comércio, etc. A igreja foi também estabelecida por Deus para cuidar da questão espiritual, da ajuda comunitária, etc. Então, ambos não podem se unir. O princípio que fundamenta essa separação é o princípio da liberdade. Você é livre, querido amigo, para pensar o que você quiser, decidir o que você quiser, até mesmo não acreditar em Deus. Deus te deu essa liberdade. Porém, quando um governo mundial, seja ele local, inicialmente nos Estados Unidos, como Ellen White afirma, quando um governo estabelecer uma lei que defina para você a forma, o dia de adoração e como você realizará essa adoração, para Deus, essa união entre igreja apostatada e o governo define uma blasfêmia. E para ele, isso estabelece o fim da sua misericórdia. E é ali então que Deus se manifesta. Por isso é que, a partir do dia em que os Estados Unidos estabeleceram uma lei para guardar o domingo, será o início e a sentença final dessa nação. E como esse país, né, sob influência do papado, levará ao mundo inteiro o estabelecimento de leis que definam a guarda do domingo e depois definam a perseguição contra aqueles que são fundamentalistas, são é, é, extremistas que não acreditam, né, no prol de um bem comum da sociedade e do planeta. Então, Deus, a misericórdia de Deus terá um fim e a sua ira, a sua indignação se manifestará através das pragas que são descritas em Apocalipse. Muito bem. Então, se Babilônia vai cair, qual é o convite que Deus faz no versículo 3 de Apocalipse 18 para o seu povo? Porque todas as nações, aqui não está o convite, perdão, mas o convite existe, né? Sai dela, povo meu. É o chamado e convite de Deus para todos e cada um de nós. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Esse cenário é exatamente aquele que nós descrevemos em Daniel 11. Por quê? Porque se o momento que está falando é o estabelecimento de um novo ordem mundial, onde a religião e a política se unem, então se inicia o quê? O derramamento da ira de Deus devido à fornicação. O que é a fornicação? A igreja, em lugar de buscar a Deus, busca a solução nos governos transitórios e políticos deste mundo. Essa união estabelece a mudança de uma igreja da sua condição pura e santa para uma condição prostituída ou adulterada ou, né, em fornicação. Então é necessário fazer esse comentário porque Apocalipse está falando do mesmo cenário descrito em Daniel 11. Então, aqui está o convite, eu estava até me adiantando, versículo 4. E eu vi outra voz do céu que dizia: a misericórdia de Deus é tão grande que ainda haverá tempo naquele cenário de arrependimento para aqueles que não conhecem a verdade. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Deus é tão transparente, tão misericordioso que ele diz o que ele vai fazer e te dá a oportunidade para você não ser castigado com a sua ira e indignação. Antes de derramar as pragas, o mundo inteiro saberá de que o engano foi estabelecido e
a mensagem da queda de Babilônia será a advertência para muitos saírem do engano. Deus está chamando seus filhos, Deus está chamando você para sair dessa confusão. Qual é a confusão? Lembram? Ou é a direita, ou é a esquerda, ou é o centro, ou é seu pensamento, porque a base e o fundamento de Babilônia, da confusão, é o eu. Desde a época de Nabucodonosor, eu fiz esse palácio, eu fiz esses jardins, eu e a minha glória, a minha competência, a minha habilidade. O orgulho, desde a queda de Lúcifer, é a base para toda rebelião e pecado contra Deus. Então, Deus está te convidando para que o seu eu deixe de comandar a sua vida, a sua própria percepção. Deus deseja colocar seu Espírito Santo na sua vida e que ele se torne um templo sagrado para que você possa tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. Então, todos nós, de alguma forma, estamos dentro de Babilônia. O chamado é para todos nós, porque todos nós temos como base na nossa natureza o egoísmo. Então, o convite é para que nós permitamos que o reino de Deus, que em breve será estabelecido, seja a base, né, o amor, a motivação verdadeira das nossas ações. E aqui eu queria abrir um parêntese com um parêntese que eu abri no estudo anterior. Quais são as verdades que envolvem essa advertência para que definem o convite sai dela povo meu? Você se lembra que existe o santuário, e a gente falou de que o santuário descreve o mecanismo didático estabelecido por Deus para a nossa salvação. Nós temos o átrio, né, e por sinal o santuário, o mobiliário dele define o personagem central do santuário, Jesus Cristo. O mobiliário se encontra em forma de uma cruz. Então, no átrio se encontram a, o altar de sacrifício, número 1, número 2, a pia, né, com água. Número 3, a mesa dos pães. Número 4, o altar de incenso. Número 5, o candelabro, né, com a luz e o azeite. E 6, a arca da aliança, né, que contém os 10 mandamentos. Então, as verdades que definem a nossa salvação, separadas no momento de justificação no átrio, santificação no lugar santo e glorificação definem a jornada que Deus deseja para a nossa vida, para a nossa transformação de coração de pedra para coração de homem, de carne. Então, Jesus está representado no altar de sacrifício. O seu sacrifício na cruz é a base para a nossa salvação. Não são os méritos nossos, são os méritos de Cristo. O batismo, após a aceitação pela fé, né, da graça imerecida de Cristo, oferecida para nós, o batismo é a consequência dessa aceitação e é o reconhecimento de que eu quero agradecer e amar a Deus como Ele me amou. Eu entrego minha vida no batismo. Então eu inicio uma jornada de relacionamento com Deus, porque não adianta eu aceitar a Jesus e me batizar e depois dizer ou afirmar que eu já estou salvo e estou salvo para sempre. Isso não existe. É, a Bíblia mostra vários exemplos. Saul, que foi chamado para ser rei, foi ungido pelo Espírito Santo, porém depois decidiu se afastar. Judas foi convidado para ser discípulo e depois ele se afastou. Então, o batismo define uma jornada, o início do discipulado. A palavra de Deus, os pães, né, representam o alimento para o crente, junto com a oração, a intercessão que nós realizamos, né, mediante Jesus, o único intercessor. Os nossos pedidos e petições vão para o Pai, nós nos falamos com Deus através das orações, Ele nos fala através da sua palavra, e através do recebimento do Espírito Santo, o azeite, nós podemos ser luz, nós podemos ser testemunho, nós nos tornamos de fato um povo escolhido por Deus. Então, essa caminhada pode durar a vida toda e nos permitirá um dia nós recebermos, né, pouco antes de Jesus voltar,
a lei de Deus será gravada no nosso coração e na nossa mente, de forma que todas as nossas ações, né, e decisões serão pautadas pela direção divina, que são baseadas na lei de Deus, que são baseadas no amor. Então, a lei e a graça de Deus são estabelecidas, né, no, no, na Arca da Aliança, porque ali nós concretizamos a aliança e um relacionamento eterno entre nós e o Pai. Então, essas são as verdades que o inimigo colocou através do seu instrumento, o Rei do Norte. A missa ou o sacrifício de Cristo foi substituído de apenas um para enquanto for realizada a missa, né, através da hóstia, o corpo de Cristo. O batismo verdadeiro por imersão foi substituído por aspersão, numa idade equivocada, onde não se tem noção, né, quando bebê, de que existe pecado, de que existe Salvador, de que as pessoas sofrem condenação por causa do pecado, de que existe arrependimento. Então a Bíblia nunca apresentou como verdadeiro o batismo por aspersão e muito menos a idade em que se realiza. A palavra de Deus foi substituída pela tradição da igreja. Hoje se diz de que a Bíblia nasceu na igreja, então a igreja detém autoridade em cima da Bíblia. Porém, nós nos esquecemos de que a palavra de Deus vem de Deus, então é Deus a base, depois a sua palavra, e mediante a sua palavra, a sua igreja existe, porque os conselhos para a sua existência se encontram lá. As orações foram substituídas por rezas repetitivas, dirigidas a santos como intercessores, Maria e todos os outros santos que se encontram lá no céu. Duas mentiras propagadas por esse poder. A primeira delas, apenas existe um único intercessor, não existem muitos ou milhares. A segunda, todas essas pessoas que morreram apenas estão descansando, aguardando seja o dia da condenação ou da ressurreição, o galardão. Então, essas pessoas não se encontram conscientes, ouvindo, atendendo, intercedendo por nós, ok? No lugar santíssimo, a lei de Deus foi alterada, o segundo mandamento, de não fazer imagens para adoração, e o quarto mandamento, o sábado, foi substituído para o domingo. Foi inserido também as mentiras do inferno, que vão contra o caráter de Deus, que é amoroso, misericordioso, e a do purgatório, que define uma etapa inexistente da salvação humana. Então vejam que a intenção desse poder ter substituído o sábado é porque o sábado identifica quem é o autor da criação e quem é o autor da redenção. Porque Jesus descansou no sábado, o seu corpo, das suas atividades redentivas. E quando se estabelece um outro dia de adoração, nós vemos de que há um reconhecimento pela autoridade daquele que realizou a mudança. Aí fica o convite. Você vai guardar o dia estabelecido e alterado por um homem, ou você vai alterar o dia de guarda e de descanso estabelecido por Deus? Muito bem. Então, só um minuto. Sim. Daniel 11:41. O que é descrito aqui? Quando nós estamos... só um minuto. Perdão, aqui houve uma troca de slides, vamos inverter. Ainda fechando aquele parênteses sobre as verdades que existem no santuário, que são a base da nossa fé, as verdades que foram lançadas por terra e as verdades que serão restauradas. A partir de quando Deus está restaurando essas verdades? E esse gráfico é muito interessante, pois define Deus atuando ao longo dos séculos, chamando diferentes grupos de pessoas, né, e religiões para resgatar essas verdades. Se o sacrifício de Cristo foi substituído por um sacrifício repetitivo através da hóstia, né, na missa, então o que tomou lugar em lugar da fé foi as penitências e a obra humana. Lembremos de que
Lutero foi chamado por volta do ano, né, entre os séculos 14 e 15, para resgatar a verdade da justificação pela fé. Essa verdade foi perdida durante o tempo das indulgências, da perseguição nos 1260 anos, proferidos pelo Rei do Norte. Então, Lutero foi chamado para resgatar o princípio base da nossa salvação, através da graça, mediante a fé. Então, a nossa salvação é pela fé. A justificação ocorre pela fé, aceitação do sacrifício de Cristo apenas. Nenhuma obra humana pode substituir essa salvação. Então, os luteranos foram os primeiros chamados para resgatar essa verdade. A verdade do altar do sacrifício estava sendo resgatada. Número 2, John Smith resgatou o batismo verdadeiro por imersão no ano de 1600, pouco tempo depois. Então, os batistas surgiram como povo de Deus naquela época para resgatar a verdade do batismo verdadeiro por imersão. Número 3, John Wycliffe. Ele resgatou e deu uma ênfase muito forte à tradução da Bíblia, que estava sofrendo, né, muitas alterações. Então, os Lollardos, na época de 1300, a gente colocou na ordem de apresentação a ordem de aparecimento do tempo, mas estamos avançando conforme o mobiliário do santuário nos permite. Estamos no braço da cruz. Então, os Lollardos resgataram a importância da tradução, né, da palavra de Deus de forma correta, que estava sendo manipulada. Depois surgiu o grupo que resgatou a prática da oração, os presbiterianos, né, cujo líder e fundador foi Calvino. Então, Deus chamou um outro grupo para resgatar e aplicar os elementos já resgatados até então: a salvação pela fé, o batismo por imersão, o uso correto da Bíblia no seu estudo e interpretação e a prática da oração. John Wesley, por volta do ano 1700, foi um que recebeu de Deus um método correto de aplicar esses elementos de forma metódica, né? Então, ele enxergou, inspirado por Deus, para que os metodistas recebessem essa verdade do testemunho, né, da união entre a leitura da Bíblia e a oração como base do relacionamento com Deus, para sermos testemunho e luz para muitos. Então vejam como Deus estava ao longo dos anos resgatando as verdades do santuário através de grupos protestantes que iniciaram o reconhecimento da verdade e o reconhecimento do engano por parte do rei do norte, o papado naquela época. O tempo passou e Deus precisava resgatar a verdade que estava sendo representada, simbolizada na Arca da Aliança, na Arca do Concerto. E então Deus permitiu que Ellen White recebesse inspiração para ela escrever, e os adventistas foram chamados para resgatarem a verdade de que a lei de Deus nunca foi alterada, nunca foi mudada. O espírito de profecia, né, que são o testemunho, né, que é descrito em Apocalipse 19:10, a verdade do santuário. Quando você analisa as verdades dos adventistas, você vê de que eles acreditam no que os luteranos acreditam, acreditam no que os batistas, presbiterianos, lollardos e metodistas acreditam. A única coisa que os adventistas fazem é juntar todas essas verdades, descrever o chamado que eles receberam por parte de Deus para dizer de que nenhum dos mandamentos do decálogo foi alterado, e também apresentar uma reforma de saúde para o mundo, para salvar o corpo, mente e o espírito. E juntar e integrar todas essas verdades num princípio básico de salvação e de transformação de vida, porque a fé que me salva transforma o meu coração, meu corpo, meu sangue e me permite ser testemunho, e eu consigo me relacionar com Deus através da oração e estudo da Bíblia,
depois de ter entregado minha vida no batismo. Então, os adventistas não são um grupo especial no sentido de serem melhores do que os outros, mas eles apenas foram chamados depois de 1798, nesse caso específico em 1844, com uma ênfase, né, em relação à purificação do santuário. A mensagem que os adventistas receberam foi para levar a mensagem da purificação do santuário, que nada mais é de que Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário para iniciar o juízo investigativo, mesmo juízo que é advertido em Apocalipse 18, quando nós lemos há pouco tempo atrás. Ok? Então, os adventistas do sétimo dia surgem para serem proclamadores dessas verdades integradas e constituem o grupo que vai chamar a todos aqueles que se encontram em Babilônia. Por isso que eu retorno, a posição do slide está invertida. Você se lembra que quando nós vimos em Daniel 11:41 de que quando, embora o inimigo, o rei do norte, entrar na terra gloriosa, né, muitos países cairão, mas, ou seja, não cairão da sua mão quem? Os batistas, os presbiterianos, os lollardos, os luteranos, que são parentes dos adventistas, na sua mão. Isso quer dizer que todos aqueles que aceitarem as verdades integradas do santuário e entregarem a sua vida a Deus para que ele dirija ela, sairão e não cairão nas mãos do engano do rei do norte. Então, vejam que é interessante que Deus tem um povo em todos os grupos e congregações, sejam elas cristãs, muçulmanas, budistas, Deus vai permitir que o engano seja revelado através do seu Espírito Santo. Muito bem, avançamos aqui. E aqui eu descrevo nesse slide qual é a base, né, da fé adventista. Uma roda que tem um eixo, o eixo principal que envolve todas essas verdades é o santuário. E as verdades, bases e fundamento das doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia são o sacrifício de Cristo, o perdão dos nossos pecados através do arrependimento, o batismo por imersão, o dízimo, nós devolvemos o dízimo, porque aqui está a figura do levita, que é sustentado pelo povo de Deus, a Bíblia, né, o alimento, o pão também define ilustrativamente a reforma de saúde, né, porque nós somos chamados a sermos templo do Espírito Santo. Então, nós cuidamos do nosso corpo por causa desse princípio estabelecido na Bíblia por Paulo. A oração, que permite que nós sejamos testemunho, né? E nós, como grupo, recebemos o testemunho de Jesus, Apocalipse 19:10, que é o espírito de profecia, que Ellen White detém. O Espírito Santo, nós acreditamos no derramamento do Espírito Santo, acreditamos na lei de Deus completa, não alterada, porque o dedo de Deus escreveu e o que Deus é e escreve não muda. O sábado, que nos lembra quem é o nosso Criador. O estado dos mortos, porque na vara de Arão se encontra o florescimento, né, da vara algumas flores saíram, né, da vara de Arão. Isso representa a ressurreição, né, nós acreditamos na ressurreição, e isso consequentemente nos leva a um correto estudo e análise do estado dos mortos. Hoje, os mortos estão dormindo, estão descansando, eles nada sabem, não têm nenhum contato ou comunicação com os vivos. E o milênio, né? Porque depois da volta de Jesus e depois do milênio, todos nós seremos transformados nós seremos transformados e glorificados com a segunda vinda de Jesus, porém, no milênio será estabelecido para todo sempre o nosso lar, né? A terra será restaurada. Quem é a base de todas essas verdades? Cristo, porque Cristo está em todos os elementos e simbolismos do santuário. Muito bem? Então, em resumo, alguns dessas pessoas que estão hoje no engano receberão essas verdades de forma intensa. Não significa que todos terão que ter ou receber todo esse conhecimento. Não, mas o engano será revelado e você terá a oportunidade de acreditar em Cristo e apenas a sua fé poderá salvar
se você permitir. Porém, essa fé deverá se manifestar numa decisão em prol do lado correto, do lado da verdade que vem do norte e do oriente, e não daquele que está perseguindo os santos. Muito bem? Então, nós avançamos. Só para confirmar aquela questão do versículo, né? Isaías 41, 2 e Ezequiel 43, 2 diz o seguinte: quem suscitou do Oriente, do Leste, aquele a cujos passos segue a vitória, de onde virá a vitória? Quem faz o que as nações se lhe submetem e que ele calque aos pés os reis e com a sua espada os transforme em pó? Quem vai permitir essa vitória? Aquele que vem do Oriente. Apocalipse 7, 2 e 3. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, o lado leste, e que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, o selo de Deus, né, sendo colocado e vindo da direção leste, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Vejam que o selo de Deus será colocado, né, nessa cena aqui. Ellen White, no livro Grande Conflito, página 640, diz o seguinte: surge logo, olha só, nada é coincidência na Bíblia, né? Em qual direção? Surge logo no Oriente, porque o verdadeiro rei do Norte é Jesus, e ele vem do Oriente. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximando-se da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador e que, à distância, parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. O verdadeiro Rei do Norte é Jesus, o nosso Salvador. Salmos 48, 1 e 2 confirma essa afirmação. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, do seu santo monte. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Então, esse termo, Rei do Norte, na verdade, é uma contrafação e um termo copiado de Satanás para usar e definir o seu instrumento do mal, de instrumento enganador. O verdadeiro Rei do Norte é Jesus Cristo, né? Então, os rumores vêm do Oriente. Falta apenas conquistar o Monte Sião, Jerusalém espiritual, que é o povo de Deus que está espalhado no mundo inteiro, porém congregado, né, em espírito e em verdade, com as verdades que a gente acabou de falar. E aqueles que fugiram de Edom, Moabe, Amon e saíram de Babilônia, serão aqueles que se unirão a Israel ao saírem desses lugares de confusão. Todos estarão reunidos em Jerusalém, todos estarão proclamando forte clamor. Lembrando que não é geograficamente que eles se unem, eles estão unidos em espírito e em verdade, estão proclamando forte clamor, convidando a todos a receber o selo de Deus e evitar receber a marca da besta. Ou seja, todos aqueles que decidirem guardar o sábado, ainda que as leis humanas definam que não é para fazer isso, receberão o selo de Deus, a marca, porque no Antigo Testamento e no Novo é descrito de que a guarda do sábado é sinal entre mim, né, Deus falando, e o meu povo. Então, Daniel 11:44 diz o seguinte: mas rumores do Oriente e do Norte o espantarão. Então, todas essas mensagens farão com que o rei do Norte, o papado, ele esteja com medo, temor e medo, e sairá com grande voz. Então, Isaías 2, 2 e 3 diz, né?
E acontecerá nos últimos dias, vejam essa profecia, é muito interessante. E acontecerá nos últimos dias que se firmará um monte da casa do Senhor no cume dos montes. Ou seja, o povo de Israel espiritual dos últimos dias será colocado em destaque no alto em relação a outros grupos, né? Outras igrejas, outros montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, todos aqueles que sairão de Edom, Moabe e Amon e de Babilônia. E virão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém sairá a palavra do Senhor. Muito bem, versículo 44. Qual será a ação depois dele ficar com medo do rei do norte? E sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Olha a reação, né? Quando ele ouve essas mensagens de advertência ao mundo e ele começa a perder adeptos, então ele sai para destruir a muitos. E qual será o fim, né? Versículo 45, o último versículo de Daniel capítulo 11. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará seu fim e não haverá quem o socorra. Onde ele armará suas tendas? No mar grande, e o monte santo e glorioso, mas chegará a seu fim e não haverá quem o socorra. O que fará com que ele chegue ao fim? O rei do norte ele se encontra no lado sul, ou seja, ele tomou conta dos confins da terra, né? E então o papado conquista quase todos os países, todos os povos, menos o povo de Deus, menos aqueles que estão saindo e deixando a Babilônia. Então, os rumores constituem a verdade de como aceitar a mensagem de que Babilônia caiu e conquistou o mundo inteiro. Então, Babilônia terá que sair para calar essa mensagem, né? E ali nós vemos essa descrição de que ele colocará suas tendas entre o Mar Grande e o Monte Santo e Glorioso. Aqui nós vemos de que na simbologia o Mar Grande é descrito como o Mar Mediterrâneo, né? Porque naquela época a linguagem era a palavra mar era usada para descrever os rios, e o Mar Grande e o Mar Mediterrâneo. Entre o Mar Grande e o Monte Glorioso. Então, geograficamente está se localizando o Vale da Palestina, e ali se encontra um vale muito interessante, o Vale do Armeguido, entre o Mar Mediterrâneo e o Monte de Israel. Então, simbolicamente está localizando aqui o vale, o local onde ocorrerá o Armegido, o Armagedon. Então, a última batalha será realizada, né, não geograficamente, mas simbolicamente no mundo inteiro, entre o bem e o mal. Todos aqueles que decidirem guardar os mandamentos de Deus contra aqueles que decidirem guardar mandamentos de homens. Então, nós vemos ali uma aplicação de tempos que ainda ocorrerão e na aplicação profética. Nós já saímos de 1844, nós já passamos pelas 70 semanas, por 508, 538, a perseguição de 1260 anos, né, ocorreu. A ferida mortal foi decretada pela Revolução Francesa, pelo Rei do Sul, o Egito, né, espiritual daquela época, o ateísmo. Já ocorreram vários sinais, a queda de estrelas, né? O início do juízo investigativo começou no ano de 1844. Verdade é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem como missão resgatar, avisar e advertir a todo mundo que o julgamento e o juízo já começou e que hoje é tempo de nos arrependermos. Nós estamos no ano de 2020, muitas coisas estão ocorrendo, ensaios do fim estão ocorrendo nos nossos tempos de, de isolamento social e a economia colapsando para o surgimento de uma nova ordem mundial, uma nova economia com novas legislações e com um novo líder, tudo se preparando para isso ocorrer. Quando todo esse cenário se cumprir junto com uma queda, né, nas emissões
nesse período de isolamento social. O mundo inteiro agradece porque o meio ambiente não está sofrendo com a poluição gerada por todos nós e nossas atividades. Então, sairá um decreto dominical, primeiramente nos Estados Unidos, depois no mundo inteiro, né, quando a aliança entre Estados Unidos e o papado for realizada. Depois será um decreto de morte e toda essa perseguição, né, essa vingança diante desses rumores ocorrerá através dessa perseguição e virá um tempo de angústia qual nunca houve. Porém, a paz e a fé desses filhos permanecerá até que Jesus volte. E ali, então, será o início do derramamento das pragas, depois do decreto de morte, como indignação e ira de Deus. Lembrando que as pragas são derramadas apenas para os ímpios. Então, a pergunta seria para você: de que lado você gostaria de estar? Sofrer temporariamente, intensamente, um tempo de angústia ou sofrer o derramamento das pragas? Na primeira opção, você tem algo temporário, porém a vitória final será dada por Cristo Jesus, o verdadeiro Rei do Norte, com a sua segunda vinda, ou você será destruído e para todo sempre, né? Nas pragas. Então, você quer participar de qual ressurreição? Jesus está fazendo um convite para nós no dia de hoje. Ele quer salvar a sua e a minha vida. E por isso tudo ele mostra em Daniel 8, 9, 10 e 11, muitos detalhes para nós reconhecermos os tempos, reconhecermos os instrumentos, reconhecermos os enganos e reconhecermos os próximos passos deste mundo. Se você enxerga que isso está acontecendo e que os próximos passos são aqueles descritos em Daniel 11, é tempo de você aceitar a Jesus. E apenas como recapitulação, então o Rei do Norte terá sua ferida curada, ele vai invadir o mundo, vai perseguir, a igreja de Deus será perseguida. Naquele momento, Deus não deixará seu povo isento de auxílio e ajuda. Naquele tempo, se levantará Miguel. Como é que continua a visão? Didaticamente existe uma separação, Daniel 11 e 12, mas o próximo versículo de Daniel é: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia. Estamos falando dos mesmos eventos, né, no nosso diagrama, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo e todo aquele que for achado escrito no livro. Se Miguel se levanta, quer dizer que ele está sentado. Aonde ele está sentado? Ele está hoje no santuário celestial, no lugar santíssimo. Quando a sua obra de intercessão terminar, ele trocará suas vestes sacerdotais de intercessão. O tempo de graça terminará, porque não haverá ninguém, né, para interceder por nós perante o Pai. E ele virá então socorrer o seu povo. Naquele tempo que isso ocorrer, você e eu já precisaremos ter definido o nosso destino final. Não haverá mais graça, então nós teremos que viver pela fé, sem um intercessor. Então, Miguel se levanta para resgatar o seu povo. E vejam como a conexão é dada com os eventos finais. E muitos dos que dormem do pó ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. De qual lado você gostaria de estar no final dos tempos? Do lado dos filhos de Deus, que terão a vida eterna, estarão com Cristo para todo sempre, ou daqueles que sofrerão a vergonha e deixarão de existir pela eternidade? Jesus volta e quando ele volta, a ressurreição ocorrerá. Que Deus nos abençoe para que todos nós estejamos preparados e tenhamos tomado decisões eternas do lado dele. Que Deus nos abençoe. É o meu desejo de oração.